Saudações a todos os companheiros de terra. Eu sou Francisco Alexandre. Eu sou discípulo do profeta Cacó Felipe. E eu venho aqui para falar com vocês de um tema muito importante. Por que devemos pregar a mensagem? Por que nós que descobrimos ou que entendemos essa mensagem de Cacó Felipe não paramos de pregar essa mensagem? Será que nós não temos atividade para fazer? Ou seja, será que nós somos desocupados? O que nos faz nós, que também éramos por outra hora membros dessas igrejas, porque há uma coisa que as pessoas devem perceber, nós também éramos membros das igrejas, mas no entanto, o que faz com que nós hoje possamos começar a pregar contra as igrejas, começar a combater as igrejas? Alguns de nós nem vivemos nenhum dízimo, simplesmente pregamos a mensagem. Então, o que está a acontecer? Por que as pessoas dessa mensagem, ou as pessoas que compreendem essa mensagem, pregam essa mensagem sem cálculos, pregam essa mensagem sem fazer observações, mas simplesmente pregam? O que vocês devem perceber é que o anúncio das boas novas é uma obrigação, não é um pedido. Deus não está pedindo às pessoas que compreendem essa mensagem, aliás, não está assim, não está pedindo, mas é uma ordem divina, e de fazer discípulos é uma ordem divina. Você vê? A missão de pregar o evangelho não é um pedido. Deus não está pedindo para eu poder pregar a mensagem. Deus está ordenando para que os homens preguem essa mensagem. Por quê? Quando Moisés, quando Jeremias, quando Noé pregava a mensagem de sua geração, vocês devem perceber que Moisés era o único portador de uma boa nova para a sua geração. Você vê? Moisés era o único que podia caminhar com o povo para a salvação. E Moisés não poderia esconder que Deus lhe apareceu na sarça ardente. Você vê? Era obrigação de Moisés dizer ao povo que Deus ele mesmo lhe apareceu na sarça ardente. Por mais que o povo não compreendesse essas palavras, mas era de obrigação de Moisés pregar essa mensagem ao povo. Dizer a Faraó que ele encontrou-se com Deus. Você vê? Dizer a Faraó que é chegado a hora que o povo deve sair para adorar a Deus lá onde Deus havia prometido para poder se adorar ao seu nome. Então, hoje, no meio do clamor da meia-noite, nós encontramos várias pessoas, várias entidades pregando esse evangelho do clamor da meia-noite. Por mais que ele é combatido em todas as vertentes ou em todos os lados, mas incansavelmente pessoas estão pregando essa mensagem. E eu vou aqui trazer para vocês alguns pontos chaves de o porquê que estás a pregar essa mensagem incansavelmente e porquê que estás a pregar essa mensagem por mais que ela é combatida. Não se desiste. Estamos sempre a pregar, sempre a lançar novas coisas. Isto por quê? Então, se vocês forem ler comigo no livro do profeta Cacó Felipe, que é por sinal o livro do profeta dessa geração, em Cacó versículos 15, no seu capítulo 1, o profeta Cacó Felipe deixa clara a situação aqui da pregação do evangelho. Ele diz assim: quando nós descobrimos a incontestável verdade prometida para nosso tempo, o que nos resta é carregar essa verdade em toda parte onde um filho de Deus possa estar. Seja ele rico ou pobre, longe ou perto, Deus que é justo não permitirá que nós que entremos no paraíso sem cobrar pelo sangue deles. Você vê? Deus que é justo não permitirá que entremos no paraíso sem que ele nos cobre pelo sangue dele. Sangue de quem? Sangue das pessoas que estão nas igrejas. Companheiros de terra, percebam isso. Se eu hoje compreendo o clamor da meia-noite, Deus que é justo não permitirá que eu entre no paraíso sem me cobrar pelo sangue das pessoas que estão ao meu redor. Você vê? Automaticamente você percebe que a pregação das boas novas não é um pedido, mas é obrigatório. Eu tenho que pregar esse evangelho para que as pessoas, para que o sangue das pessoas ao meu redor não seja cobrado em mim. Você vê? Quando Deus estiver a julgar as pessoas, Ele irá perguntar se você não ouviu dizer que havia um profeta Cacó Felipe. Se você for dizer que eu não ouvi, então Deus irá procurar quem esteve mais próximo de si. Quem era seu vizinho? Quem era seu amigo do Facebook, seu amigo das redes sociais, fala do WhatsApp, um amigo do Instagram? Quem era seu amigo? Por que ele não compartilhou essa boa nova? O que fez com que ele não compartilhasse essa boa nova? Então, pessoas irão geralmente sofrer porque não compartilharam a boa nova do seu tempo. Então, Deus aqui diz claramente que a pregação do evangelho do clamor da meia-noite é uma obrigação. Nós estamos a avisar hoje a humanidade que as igrejas são do diabo.
Você vê? Não é por sabedoria nossa, mas é por revelação que Deus hoje diz que as igrejas são do diabo por meio do Frei Jacó Filipe. Mas o que faria eu? Ou por outra, o que faria Noé na sua geração se Noé tivesse uma revelação de Deus? O que faria Moisés se Moisés recebesse uma revelação de Deus? Vocês querem que fuja como Jonas e passe por aquilo que Jonas passou? Não, Senhor. Vamos anunciar aquilo que Deus está dizendo hoje. E aquele que tem ouvido, ouvirá. Porque segundo a mensagem do profeta Jacó Filipe, isso é uma obrigação. Deus, que é justo, não permitirá que entremos no paraíso sem que nos cobre pelo sangue dos seres humanos hoje. Se a alma é sagrada, como dizem a lei dos homens, aliás, sim, se o ser humano é sagrado, como diz a lei dos homens, a alma é mais. Você vê? Uma grande obrigação nos é imposta. A ordem de Mateus 28, 19. Não é para tratar os livros, mas para algumas pessoas. Você vê? Quando Jesus disse "ide fazer discípulos", ele não dizia para enviarmos livros. Você vê? A ordem de pregar o evangelho não é para enviar livros, não. É para pessoas como eu. É para você sair da sua casa, anunciar o evangelho. É para você abandonar uma atividade, abandonar o seu trabalho, se dedicar para pregar essa mensagem. Você vê? E aqui fica claro, o profeta Jacó Filipe deixa claro dizendo que, olha, a ordem de Mateus 28, 19 não é para um livro, não. Quando Jesus disse "ide fazer discípulo", ele dizia para livro? Era um livro que tinha que ir pregar a mensagem? Não, Senhor. Não era um livro que tinha que ir pregar a mensagem. Mas eram seres humanos como eu e você que tinham que sair para pregar a mensagem do tempo de Jesus Cristo. Pedro, Paulo, todos aqueles homens eram homens, não eram livros. Então, hoje que o clamor da meia-noite está soando, Deus não vai usar livro, não. Ele vai usar homens como eu, homem como você, para expandir essa mensagem. Por quê? Porque a pregação do clamor da meia-noite é uma obrigação. Porque Deus, que é justo, não vai permitir que alguém entre no paraíso sem cobrar pelo sangue. Veja só. Hoje, por exemplo, você vai ver que entre 1000 pessoas ou entre 50 pessoas, só uma pessoa é que vai compreender a mensagem do profeta Jacó Filipe. E essa uma pessoa vai ter que arranjar todos os meios possíveis, todas as formas possíveis de procurar pregar essa mensagem. Você vê? Muitas pessoas hoje não compreendem. Quando o Jacó Filipe diz, por exemplo, que, olha, ver novelas é pecado. Você vê? Assistir futebol, jogar futebol é pecado. As pessoas não compreendem, o povo não entende. Até perguntam, mas onde é que está escrito na Bíblia? Quando é que isso tornou-se um pecado? Você vê? O povo fica se questionando, fica se perguntando, não compreende. Mas veja só, existe lá no meio das pessoas alguém que compreendeu. Então, aquele que compreendeu é você mesmo agora que recebe essa obrigação para que você possa pregar essa mensagem. Explicar às pessoas por que Deus hoje está dizendo que fazer parte de uma igreja é um pecado. Exatamente. Ser católico, evangélico, protestante ou barnamista, isso é um pecado, porque a Bíblia em parte nenhuma diz claramente que Deus iria enviar a igreja, você vê? Mas a Bíblia fala que Deus prometeu enviar profetas. E profetas são porta-vozes de uma mensagem nova, que não tem na Bíblia. Você vê? E hoje Jacó Filipe é um porta-voz de uma mensagem que não tem na Bíblia. Ele é um porta-voz de Deus para essa geração. Com uma mensagem única, Deus visitando a África, pelo clamor da meia-noite, e o profeta Jacó Filipe pregando essa mensagem para nós. Então é muito importante, é muito pertinente que o ser humano hoje compreenda que Deus hoje está fazendo alguma coisa nessa geração. Ele enviou um profeta aqui, o profeta Jacó Filipe, e eu e você somos obrigados sim a lermos o seu livro, a entendermos a sua mensagem. Quando Deus viu que a raça humana estava diretamente em direção à perdição, o que ele fez? Ele enviou o seu filho para poder vir morrer por nós. E o que você faria hoje descobrindo que a humanidade toda está caminhando para o inferno? O que eu faria sabendo que os adventistas, que por mais que eles amam a sua igreja, mas vão para o inferno, o que eu faria como um homem? É dar um aviso a eles. Eles devem saber que, amigos, as igrejas são do diabo. Quem faz parte de uma igreja está indo para o inferno. Então isso é um aviso, chamada de atenção, chamada de alerta. Deus ele mesmo anunciando hoje às pessoas que as igrejas são do diabo. Então quem tem ouvido ouvirá, isso está claro. Aquele que tiver ouvidos ouvirá e virá para a arca. Aquele que tiver ouvidos ouvirá e se converterá dos seus maus caminhos. Porque Deus ele mesmo é que permite que você ouça essa verdade, para que no julgamento você não tenha como fugir. Então, hoje nessa geração, nós encontramos aqui o profeta Jacó Filipe pregando uma mensagem importante, uma mensagem única, exclusiva, para a salvação de todo aquele que crê nessa geração. Ele diz mais aqui que quando um homem pretende servir a Deus, procura saber a autenticidade do seu chamamento, a sua comissão ou o seu mandato, antes de procurar saber
se o que ele fala, o que ele fez é correto. Quando Deus não mandou um homem na terra, ele não pode reconhecer o esforço até as boas coisas desse homem. Você vê? Se Deus não enviou um homem para a terra, um profeta, ou seja, um pastor, ele não reconhece seu esforço. Hoje em dia eu vejo jovens queimando sua energia, queimando muito tempo pregando mensagens falsas dessas igrejas. Eles não sabem que aquilo não tem vida. Você vê? O ser católico não vai salvar ninguém. O ser adventista, isso não salva ninguém. Fazer parte de uma igreja não tem vida. Ninguém será salvo porque era membro de uma igreja. Você vê? Ninguém será salvo porque fazia parte, era membro de uma igreja. Mas pessoas serão salvas porque receberam a chamada do profeta. Aliás, receberam a mensagem do profeta da sua geração. E hoje a mensagem que está sendo pregada é a mensagem de Cacau Filipe, sabe? Há pessoas que não compreendem. Você deve perceber que é seu direito ouvir sobre Cacau Filipe. Não é obrigatório você crer, mas é seu direito saber o que Deus está fazendo hoje nessa geração. É seu direito, é do seu direito. Deus mesmo, ele garante esse direito a cada ser humano, que ele possa ouvir aquilo que Deus está fazendo hoje. É seu direito. É por isso que incansavelmente você irá ver aqui publicações sobre essa mensagem, irá ver vídeos, pregações, muita coisa você irá ver, porque é seu direito saber aquilo que Deus está fazendo hoje. Mas não é obrigatório crer. Você não é obrigado a crer que Cacau Filipe é teu profeta. Você não é obrigado a crer que sem a mensagem de Cacau Filipe você não será salvo. Você não é obrigado a crer. Mas você deve ouvir isto. Você deve saber que hoje, sem a mensagem de Cacau Filipe, ninguém será salvo nessa geração. Mas como assim? Cacau Filipe não morreu por mim. É isso mesmo. Cacau Filipe não morreu por você. Mas é Cacau Filipe que recebeu em 24 de abril as palavras de vida. Segundo Atos 11:14, você vê, Pedro tinha as palavras de vida na sua geração. Quando o anjo apareceu a Cornélio, disse a Cornélio: vá para Pedro, que te dirá palavras que vão te dar vida. Você vê? Quando o anjo apareceu a Cornélio, o anjo não disse a Cornélio para ler a Bíblia, para ter vida. Mas o anjo disse a Cornélio: vá para Pedro, que vai te dizer palavras de vida. Você vê? Era Pedro ele mesmo quem tinha as palavras de vida para a sua geração. E segundo Atos 11:14, Cornélio saiu para Pedro para ter vida. Porque a vida estava em Pedro, nas palavras de Pedro, é lá onde havia vida. A vida nunca esteve num livro, mas a vida consiste em palavras de um homem vivo. Você vê? Jesus Cristo na sua geração, ele podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque a sua mensagem era vida. Enquanto os fariseus diziam que são de Moisés, Jesus dizia que, olha, o tempo de Moisés passou. Hoje ninguém será salvo a não ser por mim. Moisés e Jeremias são profetas passageiros, são profetas do passado. Nessa geração eles já não podem salvar. A única pessoa que pode salvar, a única mensagem que pode salvar era a mensagem de Jesus Cristo. E o povo lá não compreendeu, o judeu lá não compreendeu. Quando Cristo dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, o judeu não compreendeu. Você vê? O judeu não percebeu em que momento que Cristo tornava-se caminho, a verdade e a vida, uma vez que Moisés trouxe uma mensagem, Josué, outra mensagem, Abacuque, Malaquias, cada profeta veio com sua mensagem. Como é que hoje ele diz que é o caminho, a verdade e a vida? Ele diz isso em virtude da ordem divina, em virtude do mandato divino. Jesus Cristo na sua geração era o único que podia salvar alguém. Você podia ser um bom fariseu, um bom saduceu, um bom zelote, você iria para o inferno. Quando Nicodemas veio a Cristo, um doutor da lei, não era salvo ainda. Quando perguntou a Cristo o que faria para poder nascer de novo, o que Cristo disse a ele? Deu-lhe a recomendação para poder entrar no reino dos céus. Ele precisava de nascer de novo. E um líder grande como Nicodemas interrogou dizendo: mas como um homem velho como eu pode nascer de novo? Então ele foi explicado que ele tinha que nascer do Espírito. Você vê? Ele tem que nascer de novo em Deus. Ele tem que receber a mensagem da sua geração. Tem que receber o profeta enviado da sua geração, para que ele seja candidato, para que ele seja merecedor da salvação de Deus. Porque segundo João 6, 28 e 29, a obra de Deus é esta: que creais naquele que ele envia. Você vê? Deus quer que cada ser humano hoje acredite no profeta que ele envia. E em cada geração Deus enviará um profeta. Como vocês sabem que Deus nunca parou de enviar profetas. Deus sempre enviou profetas. Paulo foi um profeta enviado por Deus. Em Atos 9, você encontra Paulo recebendo o chamamento e comissão. Paulo era um profeta de Deus. Deus nunca parou de enviar profetas. Tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, Deus envia profeta.
Você vê? Então Deus enviou o profeta lá, na nova geração, ou no Novo Testamento, Paulo foi o primeiro profeta que Deus tem enviado. E após Paulo nós vimos vários profetas como Martinho Lutero, William Branham, Colombo, João Wesley. Eram profetas mensageiros, profetas enviados por Deus com uma mensagem para as suas gerações. Então a humanidade hoje não sabe que Deus nunca parou de enviar profetas. Mas hoje o profeta Cacau Filipe está mostrando que os profetas ainda existem. Que segundo Mateus 23:34, Lucas 11:49, foi Deus ele mesmo quem prometeu enviar profetas. Então Jesus Cristo disse claramente que vos enviarei profetas. E a palavra profeta em hebraico significa nabi. Nabi significa porta-voz. Você vê? E Deus em cada geração envia um porta-voz, um mensageiro, com uma mensagem para a sua geração. E para essa geração em que nós estamos a viver, o profeta Cacau Filipe tem recebido as palavras de vida eterna, e em 24 de abril ele recebeu essas palavras. E hoje, todo aquele que crê na mensagem de Cacau Filipe, todo aquele que acredita que Cacau Filipe é o profeta único na sua geração, essa pessoa é imposta uma obrigação. E qual é essa obrigação? Levar essa mensagem em qualquer lugar, em qualquer canto onde ele estiver, longe ou perto. Para ricos ou pobres, Deus vai levar, o homem deve levar essa mensagem para todas as pessoas. E só assim você verá que Deus irá cumprir a sua vontade nessa geração. Então, para você que me escuta, para você que me assiste, saiba hoje que o profeta Cacau Filipe é o único nessa geração que vai salvar pessoas. Ah, não, mas eu creio em Jesus. Eu creio na Bíblia. Amigos, a Bíblia é um conjunto de livros de profetas. Se você quer saber que você não tem nenhum profeta ou você não será salvo, leva a Bíblia e coloca cada profeta na sua geração. Você vai se perguntar onde que você se encaixa. Imagine você, se não é, pegar a sua parte com sua geração e ficar isolado. Moisés pegar o seu livro e a sua geração ficar isolado. Abacuque pegar seu livro e sua geração ficar isolado. Cada profeta pegar o seu livro e sua geração ficar isolado. E Deus dizer, você enquadre-se numa das gerações. Qual geração você vai se enquadrar? Qual geração você vai fazer parte? Porque indo na geração de Moisés, Moisés dirá que eu não te conheço, Senhor. Você irá na geração de Abacuque, Abacuque dirá que eu não te conheço. Jeremias, Jonas dirão que eu não te conheço. Então, você colocando a Bíblia, cada geração com seu profeta, você verá que você ainda não encontrou a Deus, porque não se encontra Deus por meio de um livro. Encontra-se Deus por meio de um profeta mensageiro, você vê? Então, se um ser humano hoje diz que conhece a Deus, pergunta a ele, quem é teu profeta? Quando Deus colocar as gerações, segundo a Bíblia, no julgamento final, livros foram abertos. Houve um trono e livros foram abertos. Que livros eram esses? Eram livros de profetas mensageiros. O livro de Moisés foi aberto, o livro de Jeremias foi aberto, livros de profetas mensageiros foram abertos. Você vê? Então você coloca agora cada profeta com sua geração e o seu livro. E pergunte-se assim mesmo, onde é que você se encaixa na história da salvação? Em qual geração você se encaixa? Na geração de Moisés você não está lá. Na geração de Jeremias você não está lá. Na geração de Abacuque você não está lá. Qual é a sua geração então? Deus vai perguntar. Colocando aqui Noé sua geração, Abacuque sua geração, Jonas sua geração, Malaquias sua geração, Deus vira-se para você e pergunta, qual é o seu profeta? Quem é o seu profeta? Qual é a mensagem que você recebeu quando estavas na terra? E qual é o profeta que você vai indicar? Você não vai me indicar um profeta morto. Um profeta morto não pode salvar a ninguém. Jesus disse claramente lá que todos aqueles que crerem em Moisés, enquanto ele é a luz do mundo, iriam para o inferno. Por quê? Porque no tempo em que ele pregava a sua mensagem, Jesus era o único, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Que fora a sua mensagem, ninguém seria salvo. E hoje, enquanto o profeta Cacau Filipe está pregando, Cacau Filipe é o caminho, a verdade e a vida. Fora a sua mensagem, ninguém será salvo. Mas como assim Jesus morreu por mim e eu creio em Jesus? Amigo, perceba que quem manda Cacau Filipe é Jesus. Cacau Filipe não se auto-intitula profeta. Cacau Filipe recebeu uma chamada. A Bíblia fala do seu ministério. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, fala do tempo em que nós estamos a viver. Você vê? O Cacau Filipe não se autoproclama profeta. Cacau Filipe vem em cumprimento de uma profecia. Cacau Filipe é um profeta pronunciado pela Bíblia. E segundo o livro de Isaías 30, versículo 8, ou mesmo todo o capítulo de Isaías 30, fala dessa geração e também fala do livro do profeta Cacau Filipe. O livro do profeta Cacau Filipe está na sua Bíblia. Em Isaías 30 você vai encontrar isto. Que uma geração rebelde recusa-se a ouvir a voz de Deus para dar ouvido a contos e fábulas, histórias do passado. Amigos, Deus está vivo. E se Ele está vivo, Deus fala.
E se Deus fala segundo a Bíblia, a boca de Deus é um profeta vivo. É um profeta mensageiro vivo. E hoje, Deus tem enviado o profeta Cacó Filipe. E é uma obrigação para nós pregar essa mensagem. É por isso que nós estamos aqui toda hora pregando para vocês, estando bem ou não, nós pregamos essa mensagem para vocês, para que saibam a verdade, amigos. Reconheçam que Deus prometeu enviar profeta em Mateus 23, 34. Você pode conferir na sua Bíblia isso. Cristo ele mesmo dizendo que vos envia o profeta. Em Lucas 11, 49, o mesmo Cristo diz que eu vos enviarei profetas e apóstolos, mas vocês irão matar e perseguir alguns. Você vê? É uma profecia. Vos enviarei profetas e apóstolos, perseguirão e matarão. Tudo isso é profético. São atos e são palavras proféticas. E hoje está-se a cumprir uma das profecias. Jesus ele mesmo envia um profeta. Deus ele mesmo envia um profeta, que é o profeta Cacó Filipe, com uma mensagem exclusiva, uma mensagem única para essa geração. E você hoje é chamado, é convidado a baixar o livro Profeta Cacó Filipe no Play Store. É por sinal um livro gratuito, não está à venda. Você pode baixar esse livro no Apple Store, Profeta Cacó Filipe Oficial. Baixe, downloada o livro, faça o seu download e comece já a tomar a leitura, para que você saiba aquilo que Deus está fazendo hoje na sua geração. Porque Deus está vivo. E se Ele está vivo, Ele fala. E se Ele fala, Ele tem um profeta. Então, o profeta Cacó Filipe diz claramente para os seus discípulos que nós somos mesmo chamados a pregar essa mensagem. A ordem de Mateus 29 não é para livros. 28, 19 não é para livros. Quando Cristo dizia ir de fazer discípulos, não enviava livros, mas Ele enviava homens, pais de família, pescadores, trabalhadores. Estava lá o Mateus, aquele homem que coletava impostos. Estava lá o Pedro, estava lá todos os discípulos. O João estava lá, ouvindo a ordem, ir de fazer discípulo. Então não era para livro que ele se dirigia. Não se dirigia a outra pessoa, a outra coisa, a não ser seres humanos. Ele dirigia-se a homens como nós, que devem portar a mensagem do seu tempo, que devem ser portadores da palavra do seu tempo e anunciar incansavelmente a todas as pessoas aquilo que Deus está fazendo hoje. Eu sempre tenho dito isso, que no dia do julgamento final, eu não quero que um gentil ou um filho do diabo diga que eu ocultei essa mensagem. Ele não explicava bem, ele nunca me disse, eu não quero ouvir isto. É por isso que eu prego em qualquer canto, em qualquer lugar, sempre que tiver uma oportunidade, eu prego essa mensagem para que vocês saibam que no julgamento final eu não quero que alguém diga, por exemplo, que eu não lhe anunciava essa mensagem, que eu não lhe dizia essas verdades. Você vê? Porque na verdade eu estou aqui, estamos aqui sempre, os discípulos de Cacó Filipe estão sempre preocupados em expandir essa mensagem, e você não vai dizer que você não ouviu no dia do julgamento final. Então que você saiba hoje que Deus está vivo, que você saiba hoje que Deus está fazendo alguma coisa. E esta coisa é anunciar a mensagem dessa geração por meio do seu profeta Cacó Filipe. E por sua vez, os seus discípulos também, quando encontram essa mensagem, eles também anunciam essa mensagem para que todo o povo saiba hoje que Deus está vivo. Tem um profeta Cacó Filipe, que nós temos que crer nele para sermos salvos. Não crer como Jesus. Entendam, Cacó Filipe não é Deus. Cacó Filipe não pede adoração. Mas Cacó Filipe é a voz de Mateus 25, 6. Cacó Filipe é o cumprimento da promessa de Jesus em Lucas 11, 49. Quando ele diz ali que vos enviarei profetas e apóstolos e vocês rejeitarão. Vocês quem? Vocês, filhos do diabo, rejeitarão os profetas. Mas os filhos de Deus sempre aceitam os profetas. É por isso que o Deus sabe que há filho deles e envia profetas para que esses profetas possam pregar a mensagem e reunir os escolhidos da sua geração. E hoje, Mateus 25, 6 está soando. Os escolhidos estão sendo reunidos ao redor da mensagem do profeta Cacó Filipe. Então, saiba você, querendo como não, Cacó Filipe é só profeta. Eu não compreendo, eu na verdade não sei do que estás a falar, mas estás informado. Cacó Filipe é o seu profeta e sem a sua mensagem você não terá salvação. Você não irá encontrar a salvação fora da mensagem do profeta Cacó Filipe. Mas como assim? O Cacó Filipe hoje é o único profeta que a Bíblia falou dele. Perceba isso. Não adianta ser profeta simplesmente. A Bíblia tem que te anunciar. Você tem que ser anunciado pela Bíblia. Você tem que vir aqui, o profeta tem que trazer uma chamada e uma comissão. E se você for a perguntar hoje os profetas que operam sobre a face da terra, eles não vão te mostrar onde é que a Bíblia fala deles. Honório Kutana, tipo Joshua, Macandiwa, todos esses profetas não vão te mostrar onde é que a Bíblia fala deles. Qual é a profecia vieram cumprir? Quando é que encontraram-se com Deus, não vão te mostrar. Mas há um profeta hoje que vai te mostrar
Quando é que ele encontrou-se com Deus? Qual é a mensagem que ele recebeu de Deus? Não é repetição da Bíblia. O profeta Jacob Filipe não prega a repetição da Bíblia. Ele diz que eu não sou um discípulo do profeta da Bíblia para me conformar com a Bíblia. Ele não está a vir aqui para explicar a Bíblia, não. Ele é um profeta da primeira ordem, como os profetas da Bíblia. Jacob Filipe não está aqui para repetir a Bíblia ou para mostrar que a Bíblia... Não. Ele não vem para explicar a Bíblia. Ele vem como um dos profetas da Bíblia. Ele vem como Moisés, como Jeremias, como Isaías, como Abacuque. Ele vem como qualquer profeta na sua geração pregando. Você vê? Paulo, por exemplo, lá em Romanos 2,16, ele diz que a humanidade do meu tempo será julgada de acordo com o meu evangelho. De qual evangelho Paulo está falando? Paulo está falando do evangelho da sua geração. Você vê? Que ninguém, mesmo na sua geração, irá ser julgado por outro evangelho, além daquele que ele estava a pregar. E até Paulo foi mais adiante e disse, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além deste que eu vos anuncio, que seja considerado anátema, falso. Mas Paulo falava de qual evangelho? Paulo falava do evangelho da sua geração. Se alguém anunciasse um outro evangelho no tempo de Paulo, fora da mensagem de Paulo, essa pessoa tinha que ser considerada como um falso profeta, como um anátema, como alguém que veio para corromper a palavra de Deus. Porque a única palavra no tempo de Paulo era a palavra que saía da boca de Paulo. É por isso que Paulo foi cauteloso em dizer que a humanidade da sua geração será julgada de acordo com o evangelho que Paulo tinha pregado. E hoje, essa geração será julgada de acordo com a mensagem que o profeta Jacob Filipe está pregando. Todos nós hoje devemos saber isso. No dia do julgamento final, nós seremos julgados de acordo com a mensagem do profeta Jacob Filipe. É pela mensagem do profeta Jacob Filipe que nós seremos julgados, e é pela mensagem do profeta Jacob Filipe que nós seremos mesmo dado aquilo que nós merecemos. Segundo a Bíblia, Deus irá dar galardão a cada um segundo aquilo que ele merece. Então, Deus, no dia do julgamento final, ele irá julgar essa humanidade de acordo com a mensagem do profeta Jacob Filipe. E é por essa mensagem que eu e você poderemos ser salvos ou mesmo condenados. Ainda em Cacu 16, o livro do profeta Jacob Filipe 16, no seu versículo D3, diz que, bem, a expansão do evangelho, que é a boa nova da meia-noite, não é somente uma necessidade, mas uma obrigação. Você vê? É uma obrigação pregar essa mensagem. Qualquer um que crê sabe que é obrigatório pregar. É por isso que vocês vão nos ver incansavelmente. Mas vocês não cansam. Essa vossa coisa de Jacob Filipe não cansam. Amigos, é uma obrigação. Eu estou a pregar essa mensagem para que você mesmo saiba que Deus está fazendo isto mais aquilo, para que no dia do julgamento você não venha dizer que, olha, Francisco, você nunca me disse. Eu conhecia esse Francisco Alexandre, era meu amigo do Facebook, era meu vizinho, era meu colega do serviço, mas nunca falou de Jacob Filipe. E eu não quero que você diga isso no julgamento final. Então eu anuncio-te que hoje Deus está fazendo isto mais aquilo. Anuncio-te que hoje Deus está falando por meio do profeta Jacob Filipe que sem a sua mensagem você irá para o inferno. Mas como assim? É isso mesmo. Hoje a única via de salvação é crendo na mensagem do profeta Jacob Filipe. É admitindo que Deus está vivo e é fazendo aquilo que Deus está falando hoje por meio do profeta Jacob Filipe. Então que vocês tenham uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. Quem ainda não baixou o livro Profeta Jacob Filipe Oficial, mais uma vez, pense na sua salvação. Medite na sua salvação. Você não sabe o dia que vai morrer. Você pode morrer hoje ou amanhã, ninguém sabe. Mas não mora mesmo sem crer no profeta da sua geração. Porque no dia em que Deus julgar as gerações, cada geração virá com seu profeta. Faça você esse exemplo. Coloque a Bíblia nos profetas. Moisés com sua geração, Jeremias sua geração, Abacuque sua geração. Você verá que és o único que não tem profeta. Você será o único no céu que não vai ter profeta. Que vai dizer, o meu profeta é a Bíblia. Seu profeta é a Bíblia? A Bíblia já uma vez foi profeta? Moisés era a Bíblia? Abacuque era uma Bíblia? Como é que você vai dizer no céu que o seu profeta foi a Bíblia? A Bíblia não é profeta. Não, o meu profeta é Jesus Cristo. Amigos, é livro de Mateus 15, 24, Jesus disse claramente, eu fui enviado apenas, simplesmente, para ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo tinha duas missões. A primeira missão, ele vinha como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Isto é, desde o primeiro pecado até o último pecado, quem purificou é Jesus Cristo. Mas ele tinha outra segunda missão. Qual é essa missão? Era trazer uma mensagem só para os judeus. A mensagem de Jesus Cristo, a pregação que ele fez naqueles 3 anos e meio, era exclusivamente para os judeus. É por isso que ele enviando seus discípulos, ele dizia sempre, não ide para os gentios, não entrei para a casa do samaritano. Por quê? Porque não era chegado ainda a hora em que Deus iria visitar o samaritano. Você vê? Mas Deus ele mesmo visita cada povo, em cada geração, enviando um profeta.
E agora é a vez da África. Hoje Deus fala por meio de um profeta africano, que é Cacau Filipe, anunciando as boas novas da nossa geração. Então que Deus abençoe vocês, que quem não tem um livro do profeta Cacau Filipe, não durma, não perca tempo, baixe já no Play Store, é gratuito, escreva ali, Profeta Cacau Filipe Oficial, irá aparecer um livro do profeta Cacau Filipe, vais baixar a versão oficial, e se você fala português ou inglês, irás ver aí uma bandeira, irás clicar na bandeira e baixar o idioma que você mesmo sabe bem falar, e lá você irá encontrar pregações disponíveis em áudio e também em escrita. Você poderá ler ou mesmo ouvir todas as pregações do profeta Cacau Filipe para que você fique informado daquilo que Deus está fazendo hoje. Porque Deus hoje está falando por meio do profeta Cacau Filipe. Hoje eu não sabia, por exemplo, muita coisa que eu fazia como pecado, mas hoje o profeta Cacau Filipe revelou-nos que Deus está dizendo que ver novelas é pecado, jogar futebol ou assistir futebol é pecado. Tudo isso você não vai encontrar na Bíblia. Você irá encontrar isto no livro da sua geração. Você irá encontrar isso no rolo do profeta da sua geração. Porque no dia em que Deus julgar os seres humanos, cada geração irá aparecer com seu profeta e cada profeta irá aparecer com seu rolo. Moisés virá com seu rolo, irá dizer a Deus aquilo que ele pregou e quem foi que cumpriu e quem foi que não cumpriu. Você vê? Cada geração irá aparecer com seu profeta e o profeta irá aparecer com seu rolo. E para essa geração, irá aparecer essa geração perante a Deus e o profeta Cacau Filipe irá aparecer com seu rolo para dizer a Deus aquilo que era o evangelho para essa geração. Porque é por meio do profeta Cacau Filipe hoje que nós sabemos o que é mesmo pecado para nós, porque se vocês forem a ver, a questão, por exemplo, de preservativos não tem na Bíblia, a questão dos implantes, pílulas, não tem na Bíblia, mas como saberíamos que isto é pecado ou não? Como é que o povo sabe hoje que aquilo é pecado? É porque Deus um dia enviou um profeta, chamado Moisés, e foi Moisés quem revelou que mulher não pode usar roupa de homem, homem não pode usar roupa de mulher. Deuteronômio 22:5. Você vê? Foi por meio de um profeta que o povo soube o que é um pecado e o que não é um pecado. E também hoje, como saberemos o que é pecado ou não? É por meio de um profeta. Hoje Deus envia o profeta Cacau Filipe para anunciar. Uma mulher usar implante é pecado. Uma mulher usar preservativos ou um homem usar preservativo é pecado. Uma mulher usar expressões de rua é pecado. Você vê? Muita coisa que nós não sabíamos, por exemplo, falar enquanto fazes o banho, conversar, trocar uma conversa é um pecado. Fazer banho com seu cônjuge é um pecado. São coisas que não tem na Bíblia. Você vê? Mas como saberás isso? Saberás isso por intermédio do livro da sua geração. E Deus hoje tem revelado isso por meio do profeta Cacau Filipe. E você pode baixar esse livro para que você possa se informar melhor. E qualquer dúvida de comentário, esteja à vontade. Essa é a minha conta. Estou sempre aqui para poder ajudar. E também debate, estamos disponíveis para debater e mostrar a você onde é que a Bíblia fala do profeta Cacau Filipe. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.